Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre a função carry, como nós conseguimos organizar numa base de dados puxando com a função carry as datas. Nós conseguimos organizar elas por dia, por mês ou por ano dentro desta base de dados, tudo com argumentos dentro da função carry. Vamos aprender aí mais sobre a função carry. Teve uma dúvida de um inscrito aqui do canal que ele precisava organizar a base de dados dele com a função carry. Ele queria organizar as datas. Existem alguns argumentos que nós conseguimos utilizar dentro da função carry, que seria de dias, meses ou anos. Nós conseguimos organizar então as datas com esses critérios, utilizando esses argumentos dentro da carry. Aqui eu tenho uma base de dados simples com algumas linhas e eu consigo organizar, puxar esses dados aqui e organizar as datas. Eu vou chamar a função carry aqui na célula A1 para puxar esses dados aqui de baixo. Para chamar a função igual carry, se você não sabe ainda sobre a função carry, existem diversas videoaulas aqui no canal sobre alguns argumentos dentro desta função. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui em cima nos cards e o link na descrição. Dá uma conferidinha lá para ter maior entendimento sobre esta função. Aqui na carry, o primeiro argumento, nós temos que especificar a base de dados, a nossa matriz. Neste caso aqui, seria da A13. Eu clico na A13, seguro Ctrl Shift, setinha para a direita e para baixo, para selecionar toda a minha base de dados. Caso eu não queira especificar o número de linhas, se eu for adicionar mais dados posteriormente, eu tiro somente aqui o número de linhas da minha última coluna desta base de dados. Assim ele vai puxar conforme for adicionando dados. Neste caso aqui eu vou trabalhar com os dados fixos, não vai ter alterações, então eu vou deixar o número de linha aqui em 23. Após informar a matriz dessa tabela, a base de dados onde nós vamos trabalhar, basta botar ponto e vírgula, aspas duplas. Entre aspas duplas, nós temos que colocar o argumento select para selecionar a nossa base de dados. Select, asterisco, para selecionar toda esta base onde eu vou trabalhar. Após aqui o select, eu gostaria de organizar. Se eu colocar somente o select e o asterístico, veja aqui, deixa eu formatar aqui. Então, veja aqui que ele simplesmente puxou essa minha base de dados, mas existem as datas aqui que elas estão diversas, elas não estão em ordem crescente. Eu poderia organizar aqui utilizando alguns argumentos. Eu vou voltar aqui na célula A1, F2. Para organizar, eu tenho que chamar o argumento order by. Então, order by. Qual é a coluna que eu quero fazer esta ordem? Seria a coluna A. Mas eu quero organizar em dias. Então, eu coloco day, abro e fecho parênteses e coloco a minha coluna A. A carry vai organizar, vai ordenar por dias na minha coluna A, que seria a data. Se eu der Enter, veja aqui que ele selecionou já dia 1, dia 2, aqui ele pega o mês 2, mês 3, mês 6, e depois ele pega o mês 7. Se eu colocar aqui dia 1 barra do 8 de 2019, der Enter, veja que veio aqui para o início, porque ele está organizando somente pelo dia. Eu posso organizar pelo mês também. Basta que, em vez de day, eu coloco months, que seria o mês, ordenar a coluna A. Dando Enter, agora ele organizou janeiro, fevereiro, março, assim sucessivamente, por meses. E também o último argumento que eu posso utilizar aqui, dentro desses três, né, que seria dia, mês e ano, year. Dando Enter aqui, como só existe esses 3 anos,
ele organizou 2019, 2020 e 2021. Agora tem uma forma mais eficaz, caso não queira os dias e meses, seria bom caso eu precisasse ordenar isso por quinzena e eu teria a base de quinzena dos meses, né? Separando esses dois intervalos, de 1 a 15 e de 16 a 30, eu teria essas quinzenas dos meses, para eu conseguir identificar qual foi a quinzena, se é a primeira quinzena ou segunda quinzena que houve mais vendas, ou algum critério ali que eu preciso utilizar. Então, seria interessante utilizar sobre days. Ou meses, se eu quero saber se o primeiro semestre ou o segundo semestre, qual foi o maior número de vendas ou algum critério ali que eu tenho aqui dentro da minha base de dados, eu posso utilizar ordenar por meses. Ou eu posso utilizar a forma mais simples, que seria somente ordenar pela coluna A. A Carrie ela já vai entender que ela deve ordenar em ordem crescente, então eu posso tirar o year, tiro os parênteses e deixo somente o A, que seria a minha coluna na base de dados. Dando Enter aqui, automaticamente ele vai organizar por ano, mês e dia, tudo em conjunto. Então ele vai pegar 2019 e ordenar de janeiro a dezembro. Depois, 2020, ele vai ordenar de janeiro até dezembro, e assim sucessivamente na minha base de dados. Podemos utilizar esses três argumentos, mais o argumento simples, que seria somente ordenar. Conforme eu utilizo para outras colunas aqui dentro da Carrie, eu posso utilizar para data sem problemas nenhum. Caso essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like aí, se inscreva no canal para não perder as próximas videoaulas e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e a sua dúvida pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Aprendemos mais alguns argumentos aqui dentro da função Carry. Existem diversas aulas, caso você queira assistir, tem uma playlist aqui no canal sobre a Carry. Se não me segue lá no Instagram, pode me mandar um direct com sua dúvida, que ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso nas planilhas.